Fala aí galera, eu sou o T e depois de degladiar em uma arena com os melhores decks que você pode montar, estou aqui para poder trazer para você o reporte do nosso torneio de Master Duel que aconteceu nesse último fim de semana, na verdade rolou na sexta-feira, né? Então, sim meus amigos, tivemos finalmente o retorno dos torneios por aqui, tá? E esse torneio era muito importante para mim, particularmente, porque era o torneio que iria pavimentar a estrada para que possamos, né, ter novas oportunidades de ter novos torneios, certo? Então, nesse fim de semana rolou um torneio, na sexta-feira, rolou um torneio dentro do Master Duel, onde tinham algumas regras e a principal dela era melhor de 3 com side deck de 15 cartas e também com maxi banido, certo? 32 pessoas se reuniram e faltou gente, faltou vaga na verdade, né? Ficou mais gente fora do que faltando, então graças a Deus teve gente o suficiente para poder jogar esse torneio. Eu queria que fosse 32 pessoas para poder ser uma single elimination, né? E aí nesse top 32 rolou um mata-matazinho. O torneio inteiro foi streamado em live, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Eu vou te confessar que provavelmente tá uma merda para você poder ir lá e assistir os jogos, porque eu não consegui quietar em nenhum jogo direito. Então assistir um jogo realmente não teve. Mas no meu canal de jogos comentados eu vou postar os jogos por lá, certo? Então você pode acompanhar os jogos no meu canal de jogos comentados, que caso você não siga, tá aí em cima, porque caso você não saiba, eu tenho um canal separado onde eu posto jogos comentados de Master Duel todo santo dia, dá uma olhada por lá, certo? E hoje nós vamos fazer um reporte desse torneio aqui do top 8, e na verdade o reporte geral, certo? 32 participantes, melhor de 3 com side, maxi banido, e como o torneio deu certo e foi muito legal a participação de vocês, a interação que teve, a live e os jogos, mais torneios virão, certo? Eu vou fazer mais torneios de TCG, seja no Ômega inicialmente, no DB, eventualmente, porque precisa de juiz e tal, e com premiações, tá? Quando tiver o próximo torneio já vai ser com premiação, porque o pai tá empolgado, e quando o pai tá empolgado, ele tá pronto pra ser decepcionado novamente. Dito isso, vamos acompanhar o reporte desse torneio, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! E muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o breakdown que o Marquito, né, o Mark fez comigo, o Mark participou comigo a live inteira, acompanhando os jogos e fazendo a questão da organização também. Mark ajudou pra cacete. E aqui é o breakdown do nosso torneio, tá? É importante frisar, né, que no Master Duel teve a nova coleção que trouxe os Snake Eyes. Então o Snake Eye é o deck do meta do OCG, é o deck do meta do TCG e agora também é o deck do meta do Master Duel. Lá no Master Duel Meta, se você der uma olhada, ele vai ranquear como Tier 1, como sendo o Despia, junto com o Snake Eye, e aí na Tier 2 ali você vai ter alguns outros decks, como por exemplo um Super Heavy Samurai, né? Então, teoricamente, tá por ali o metagame do Master Duel, mas ainda existe Pearl, ainda existe Mathmech, ainda existe, sei lá, Sword Soul, ainda existe Labyrinth, ainda existe esse tipo de deck. E mesmo assim, essa foi a configuração particularmente do nosso torneio, né? Onde você teve a seguinte configuração, sendo, opa, eu troquei um pouquinho a tela, perdão, sendo 7 decks de Snake Eye, e desses 7 Snake Eyes, você tem um Rescue, um Dogma e 6 puros. Então de 32, 7 deles foram Snake Eye, que dá mais ou menos essa porcentagem. Isso aqui é com relação ao uso, né? É claro, eu vou até tirar essa imagenzinha aqui da frente, ó, porque aqui fica melhor da gente dar uma olhada, certo? E aí, o segundo deck mais utilizado foi o Capado Kashira, que teve 3 usos dentro desses 32 jogadores que participaram. Teve uma pessoa que não colou, ou foram 2, eu acho que foi 1 ou 2 no máximo. E aí, como demorou um pouquinho, eu não consegui colocar outras pessoas no lugar. Então, infelizmente, tem uma galera que teve WO aí, né? Eu acho que no máximo 2 pessoas, mas mais do que isso não teve. Então teve aí 3 Kashiras, sendo um deles com Punk e o outro era um Kashira purão mesmo, e Floodgate e fé e vai. Seguido de Super Heavy Samurai. O Super Heavy Samurai teve um deck puro, né, sendo 2 Super Heavy Samurais sendo puro, e um que estava usando como engine para o deck de Evil Eye, certo? Então tá aí o Super Heavy em uso, 2 Despias, 2 Labyrinth, 2 Sword Souls e 2 outros, onde esses outros nada mais são do que Dino, Exorcisters, Flannerise, Gotch, Infernable, Manadium, Mathmech, Ninja, Pendulum Magician, Sky Striker e também
um Sylvan. Teve tudo isso no torneio. Então você pode ver diversidade pra cacete aí dentro do nosso evento. E se você afunila um pouquinho, você chega na configuração do final aqui, né? Como você pode ver, o top... deixa eu até trocar a imagem aqui pra ficar melhor. O top 8 na parte de baixo teve esses enfrentamentos, né? Então do lado direito aqui da chave você teve o enfrentamento do Snake contra o deck de Evil Eye, que tava usando o Super Heavy como engine. Na outra chave teve outro Snake Eye contra um Labyrinth. E aí, no outro lado, dois Kashtira chegaram no top 8. E olha só, o destino quis que eles se enfrentassem. Então foi uma mirror de Kashtira com mais um Snake Eye jogando contra o Manadio. Então, dentro do top 8, né, dos 7 jogadores no torneio inteiro que usaram o Snake Eye, 3 passaram pro top 8 e teve esse enfrentamento, onde quando afunilou, o Snake do lado direito ganhou suas partidas, né? Ganhou do Evil Eye e ganhou do Labyrinth também. Do outro lado, olha só quem passou da mirror de Kashtira. Foi o Kashtira. E o Snake também ganhou do Manadio. Você teve essa configuração aqui no top 4. 2 Snake no lado da chave e o Snake com Kashtira, sendo a final uma mirror de Snake Eye para o campeão também ser Snake Eye, né? Então teve um nível competitivo aí, a galera jogou, foi legal, eu gostei. E agora, na verdade, eu vou apresentar a decklist desses arrombados pra vocês, certo? Então, trocando a telinha aqui, ó, tá aqui feita a decklist. Nós vamos começar com o top 8, que foi o Dave. O Dave acabou jogando de Manadio, e esse é o Manadio do Dave, certo? Então, como vocês podem ver aqui, não tem Maxi na decklist, porém, mesmo assim, uma parada do Maxi, né, e que é chato pra cacete, além dele ter o efeito roubado que ele tem, é que ele builda todo o deck que você tem que ser feito em volta da porra do Maxi, né? E aí, um detalhe que é importante frisar, por que eu fiz esse torneio com o Maxi banido? Já que, beleza, é um dos diferenciais do Master Duel. Inclusive, outro dos diferenciais do Master Duel é não ter side. Você tá querendo transformar um Master Duel em TCG? É isso mesmo? Então, cara, é que um dos principais motivos pelo qual eu fiz esse torneio é porque eu quero coletar partidas pra postar no meu canal de jogos comentados de Master Duel. Então, no meu canal de jogos comentados, a galera joga na ranqueada e aí salva o replay, manda pra mim e eu vou comentar esses jogos e postar no canal. Nem sempre a gente tem o suprassumo das partidas, né? De vez em quando rola, na verdade sempre rola. Se você joga o Master Duel, você vai saber aquela partida que você jogou, você estompou o cara, você fez full combo, o cara não quebrou. Ou então o cara começou a jogar, você deu o Maxi, o cara passou, veio pra você, você fez o combo e você matou. Por exemplo, esse tipo de partida vai acontecer bastante enquanto você joga. Agora, você quer assistir essa partida? Você quer assistir a partida que foi decidida pelo Maxi? Quando eu posto, e raramente eu posto, todo mundo reclama. Eu sei que você não quer assistir esse tipo de coisa. Então, eu fiz o torneio desse jeito pra tentar chegar num lugar comum. Pra tentar chegar no mundo onde eu tenho replays pra coletar e, ao mesmo tempo, não tem esse tipo de jogo onde você tomou o Maxi e perdeu. É claro que você pode tomar o draw. Pode. Mas eu vou fazer o que? Eu vou banir o draw também? Fiz o possível. Então, essa é a decklist do nosso amigão de Manadio, que... onde eu cheguei com isso, né? Sem o Maxi. Mesmo assim, o cara tá usando aqui 2 college, que sim, no Master Duel são 2 colleges, pra um crossout que tá limitado dentro do Master Duel por causa do Maxi, né? Então, mesmo assim, ele usou essas cartas pra poder ter o Fold aqui pro draw, que é uma carta que dói muito, então ele já tem aí 3 counterzinhos, né, pro draw. Além de estar usando os Ashzinhos, também está dentro do alvo do College Crossout. Veilen Nibiru Impermanence, ele usou aqui especificamente por causa do Crossout baísmo, né? Essas cartas aqui que seriam fatalmente muito populares. Afinal de contas, é o meta de Snake Eye, nem tem Fire King lá no Master Duel, então pode esperar que você vai pegar Snake Eyes com no mínimo 15 hand traps, 18 hand traps, fatalmente nesse torneio. Por isso o amigão se precaveu do jeito que ele pôde. Além disso, o nosso amigo tá usando de engine aqui, né? Os 3 Sin Heart, 3 Reich Heart, o cara tá usando o máximo do máximo, 3 mix apenas e 2... 3 mix apenas, né? 3 mix de bolinha, só os mix, 2 visas e um Fenrir, já que ele tá limitado no Master Duel. O Rota, pra tentar chegar nos amiguinhos ali, 3 do campo, do Kelerion, 3 da Abscission, uma da Imagine, pra te dar versatilidade pra você buscar a carta e comprar mais cartas, né? E aí, por fim, você tem aqui 2 Rashfobia, 2 Arrival e aí de tech, fora o College e o Crossout, pra ter um mínimo de dignidade do segundo, o Droplets com o TTT True e o TTT Fake, que vai te ajudar no segundo, até porque indo primeiro aqui você só consegue setar o Imperma, né? Mas isso é complementado, afinal de contas é a melhor de 3, tem side deck nesse torneio de Master Duel, olha só. Você tem aqui um Bellyzinho que o maluco tá usando e um Ghost Ogre só. Eu não entendi muito legal o porquê que ele tá usando isso aqui.
especificamente, mas é alvo de crossout, mais, né? Ele tá usando Hijack, Rap's Feather, mais TTT True, mais TTT Fake e mais alvos pra TTT Fake também, né? Quando você vai segundo, o cara dá o efeito de monstro e controla monstros, você pode buscar um Normal Trap pra tua mão ao invés de setar do deck. Então você pode pegar Lightning Storm, por exemplo, que o nosso amigo tá usando, plus o TTT, plus o Hijack, o Rap's Feather, pra tentar quebrar a mesa dos amiguinhos. É o plano dele, né? Pra finalizar aqui, ó, você tem ainda o Ciclone, que é um ciclonezinho que ele tá usando no deck dele inteiro pra poder ganhar de deck de back row, né? E, bom, ele negligenciou os decks de back row, deu certo, chegou no top 8, né? Essas cartas aqui também, que também é carta do segundo, né? Você ativa ela e muda todo o monstro no campo pra face down. É teoricamente o board breaker também. E os bichos não podem mudar a posição de batalha. Book of Eclipse. E aí ele tá usando o Evelyn pra completar a stack second. E o de Barrier pra completar a stack Hard First, né? Que inclusive é setável pelo TTT Fake. E ele tá usando mais TTT Fake side deck, tomando Hand Trap no jogo de Manário. Fatalmente essa carta vai lá pra cima. E o de Barrier não, né? Porque, enfim, só se queira declarar 5, mas nem é uma jogada muito boa contra esse deck específico de Snake Eye, mas contra outros é. Enfim, então essa é a decklist do nosso amigo e camarada. E um detalhe que é bem diferente no Manadium do Master Duel em relação ao Manadium do TCG, você pode ver aqui na existência do Splite Elfo, né? Que é algo que não existe mais no TCG porque ele foi banido. No Master Duel ele ainda existe. Faz diferença, né? Você junta qualquer dois bichinhos ali, faz ele, você traz o Mickey. Então é mais um summon de Mickey do cemitério que não é dentro do Cross Ship. É uma parada bem diferente e vale a pena frisar que ele não usou o Reframing, né? Que é essa Counter Trap aqui do Manadium. Ele não usou o Reframing no Manadium, mesmo ela sendo altamente buscável, ou pelo Rion, ou pelo Visa Zanritara. O nosso amigo não usou o Reframe, que acho particularmente que talvez seja até melhor do que usar alguma dessas cartas aqui pra ir hard first, né? Afinal de contas, ele é engine e não buscável pelo TTT Fake. O nosso amigo não quis e fez top 8, então ele entende muito mais do que todos nós. Agora a gente passa pro próximo deck de top 8, que é o Kashtira, né? Eu falei, né? O Dave fez o top 8 ali. Agora o Paulo fez esse top aqui de Kashtira. Deixa eu até pegar o nick dele aqui certinho. Cadê? Cadê o nosso herói? Paulo, Black OP, era o nick dele. Enfim, ele jogou com esse Kashtira e o Kashtira tá capadinho, tá? Dentro do Master Duel. Como por exemplo, o Fenrir tá A1, então você tem que tentar encontrar algumas formas de contornar isso. O nosso amigo, além disso, o Birth também tá A1. O Paraísos, que já chegou no Master Duel limitado, também são os hits que você tem. Fora da engine, você ainda tem a limitação do Prosperity, né? Então isso prejudica. O Arise Heart ainda tá livre, ainda tá disponível, então poder, onde você chega, ele ainda tem. Só que algumas cartas de consistência e versatilidade ficaram prejudicadas, né? Não é garantido que você vai ter o Birth, que você vai abrir com o Birth. Às vezes você pegar o Teoses e tal, jogadas de uma carta, né? Você faz ela, mas você não tem Birth por trás. Ele fica bem machucado. Mesmo assim, o cara usou isso aqui e aí ele preencheu o deck dele com 3 Rise Heart plus Rota, um só do Ogre e um só do Scary Claw. Ele usou só esse ratio aí. Usou também, obviamente, o Pathfinder, né? Essa carta aqui é muito chata. Meu Deus, que coisa horrorosa ter que usar o Pathfinder. Mas enfim, tem que usar para poder pegar o campo. E para poder evitar a redundância, ele tá usando ainda o segundo campo, né? Que é ele não tá usando o segundo campo. Tá, ele não tá usando a Rastfobia. Achei que ele tava pra poder pegar o Scary Claw, mas o nosso amigo tem coragem. É bem corajoso o nosso herói. E aí ele tá usando também esse maluco aqui, né? Ascending of Thunder, que é pra ter mais um corpo nível 7 no campo, já que os menininhos aqui estão capados. Pra completar, também tá usando o Collar de Crossout, mesmo sem o Ash, o que eu não sei se eu concordo dentro desse deck de Kashtira, né? Pelo menos, mas enfim. E aí ele é um deck de Shifter, então ele usa Shifter A2, porque tá sendo limitado dentro do Master Duel. E aí o maluco foi usar uma cacetada de techs, né? Ele pode usar de Hand Trap 3 Impermanence, 3 Ash, 3 Draw e os 2 Shifters, né? Então 3, 6, 9, 11 Hand Traps o nosso herói usou. E o restante do espaço de tech que ele tinha, ele escolheu colocar o Evelyn já no main deck,
né? Pra tentar quebrar mesmo do amiguinho e tentar simplificar o jogo, porque o Kashira acaba sendo bom no jogo simplificado, porque as cartas dele individualmente são melhores do que as dos demais decks, individualmente, sozinhas pelo menos, né? E aí ele tá usando duas traps, né? O Preparation e o Big Bam. Então essa é a decklist do nosso herói, e pra além das cartas que eu falei, né, que tá mexida no Kashira, você tem o Prosperity. E o Prosperity A1 no Master Duel machuca muito a consistência desse deck. O nosso herói usou e conseguiu chegar no top 8, né? Você tem aqui a Morne, o Lava Golem, Bestials no side deck, porque eles estão limitados, não só o Magna, mas o Druid também tá, né? Rapsfeather, TTT, True, 2 TTT, Fake e Ciclone. Não tem Floodgate, não tem carta Hard First, né? O nosso amigo aqui, ele fez um deck bem mais diversificado e dinâmico, digamos assim, né? Tem mais Hand Trap aqui, que a depender da matchup o cara pode trocar pelo Evelyn, por exemplo. Se ele quiser ir mais Second, Lava Golem com mais bombas, e aí você pode acabar tirando alguma carta pra meter o Lava Golem e somar com o Board Break do Evelyn. O Ciclone, ele respeitou um pouco mais deck de controle de Floodgate aqui. O TTT pra te dar outra versatilidade. Então, tá aí o deck do nosso herói, que fez top 8 com o Kashira, o Paulo. Agora passando pro deck de Labyrinth, que é o deck do Gaglimo. Esse maluco aqui, ele jogou... A partida dele começou um pouco depois, se eu não me engano. Eu não lembro quem chegou um pouco depois, mas ele é um Labyrinth. O Labyrinth vai tentar grindar, e a gente não tinha tempo dentro desse torneio, né? Então eu resolvi deixar a galera jogando, sem tempo, né? Então beleza, mano, quando terminar a gente passa pra próxima etapa. Então quando dava 1 hora, eu liberava pra galera poder jogar. Praticamente em todas as fases, esse herói que usa esse deck de Labyrinth, a partida dele demorou mais tempo, tá ligado? Porque ele tá jogando The Labyrinth, então é pra grindar e é pra demorar mesmo, o deck é pra isso. E aí é foda, porque durante a live até um dos caras que jogou aqui, ele falou que esse herói, ele inocentou a regra do tempo da Konami, porque se você deixar freestyle todo mundo jogar sem regra de tempo, mano, fudeu forte, porque não tem como todo mundo ficar parado esperando só um cara. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Para os próximos torneios, acho que eu vou mudar alguma coisa nesse sentido, né? É foda porque a gente vai ter que contar com a ausência de filha da putagem no coração dos caras. Mas, enfim, o nosso amigo chegou no top 8 com o seu deck de Labyrinth, que usou aqui, ó, 3 Lady e uma Lovely, padrão, standard. Aí ele usou 2 off dos móveizinhos, ó. Eu gosto muito dos móveis, cara, muito mesmo. Eu usaria mais móveis do que isso, com exceção do Fogareiro. Porque o Fogareiro tá 2 dentro do Master Duel, né? E aí ele usou também 3 da Ariana e usou um packzinho de Dogma, né? O Nadir já tá 3 dentro do Master Duel, mas mesmo assim ele optou por usar o one-offzinho. O Nadir tá aqui pra tentar ser uma tentativa de push a mais, e até por isso ele tá usando 3 do Punishment, que é uma vertente que deck de Labyrinth de Trap, que é bem Trap heavy mesmo. Chega a usar, tranquilo, standard, mas como a Ecclesia busca ela fica ainda melhor, né? Então você tem uma puta carta de poder aqui, que é o Nadir, que pega a Ecclesia, que pega uma Trap que você vai usar e que vai trigar os próprios Labyrinth, né? Então é uma vertente interessante, você pode usar aqui tranquilamente 2 Nadir para uma Ecclesia só e 3 Punishment. Essa é a vibe que o nosso herói escolheu usar, além das cartas de Labyrinth, né? Lady, Ariana, móveis e tal. E aí o nosso amigo, pra terminar as cartas de monstro, ele usou o Heavenly Sky Prism também, né? De Hand Traps, ele acabou usando 3 Draws, 3 Ashes em 44 cartas, com 3 Impermanents, que é uma das traps, né? Então 9, e o Veiler, 10 Hand Traps dentro de 44 cartas para um Strava, que é a carta de consistência que ele tem. De resto ele teve que jogar sempre no braço, porque carta de compra aqui não tem, só tem o Strava, que se não me engano também tá dentro do Master Duel. Os pots são todos mexidos, né? Enfim, e aí agora a gente chega nas partes chatinhas do Labyrinth, né? Que são as cartas mais impactantes que ele usa, as traps, que nesse caso nem são tantas, né? É só um skill drain, então o deck dele é bem dinâmico com ativação de normal trap. As cartas de trap de Labyrinth, né? Tá usando 3 Big pra 3 Welcome, padrão, standard, 3 Compulsory, que o nosso herói tá usando aqui no main deck dele, 1 de barra pra você buscar ali com a Lady, né? Afinal de contas, pra esse formato não é a melhor carta do mundo, mas se tiver no deck pra buscar, é bom que tenha um Daruma, e aí ele tá usando também um Skill Drain pra poder fechar o main deck do nosso herói, né? Então, tá aí, ele ainda usou um Duelo, ele tem um Causendio que é standard no deck, né, e tal. Enfim, no side deck o nosso herói optou por usar, tem mais vertente de Hand Trap, né? Então tem Didi Crow aqui provavelmente por causa de Desper e do Snake Eye, né? Mas o Belly não tá por aqui. 2 Nibiru apenas que o nosso herói usou e uma Belly. O Belly tá aqui também além do Didi Crow, né? Então ele meteu essa quantidade de Hand Traps. A galera mete essa Hand Trap on-offzinho aqui porque é o espaço que tem, né? Não sei se eu gosto muito. Talvez eu priorizasse mais uma coisa ou outra, mas o que o Galimo fez foi isso. Agora ele tá usando de carta second Rapsfeather, TTT True, e ele tá usando um TTT True, no Labyrinth, 2 Life in Storm, e aí
um Anti-Spell, um Vírus, pack de Floodgate, né? Um Reverie, e aí ele tá usando 2 Evelyn Match. Esse é o deck do nosso herói que fez o seu top 8 de Labyrinth. Pra finalizar a parte de top 8, a gente chega no deck de Evil Eye, do nosso amigão aqui, né? Quem jogou de Evil Eye foi o Atsuya, né? O Atsuya fez, ele é o Zod Atsuya. Ele jogou com o deck de Evil Eye, que, assim, é um deck legal, um deck mid-range interessante. Essa carta aqui é insanamente insana, puta merda. Essa carta é muito, muito forte. E ele tá usando a engrenagem de Evil Eye com 3 do Serziel, 3 do Basil Triss. Aí ele tá usando só um do Basilus, não tá usando Catopeblas, por exemplo. E ele tá usando essa menininha aqui, né, que dá um Crow no oponente. O menininho aqui dá um Pop, então dá uma Trident. E essa menininha aqui dá um Didi Crow, caso você tenha a Evil Eye of Selene equipada, né. Então, de engine de monstro, é só isso que tem, né. Pra engine de Spell Trap, 3 da Unleashed, 3 do campo, 2 da Selene, 2 da Gorgônio. Standard também até aqui, e aí ele tá usando uma da Defeat, que é a Compulsory do deck. Se você tiver a Selene, você volta 2 monstros. E a Counter Trap, o Retribution, que se você tiver o equipamento, né, se você tiver a Selene, você acaba destruindo a carta, além de negar ela. E ele também tá usando o Reborn, né, que é essa carta aqui, que se você tiver a Evil Eye of Selene, você invoca o Evil Eye do deck. Então, essas são as cartas Evil Eye do nosso amigo. De Super Heavy, que aí o Super Heavy tá pra tentar aumentar o teto do nosso amigo, no geral, o deck é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso com relação às cartas Evil Eye. Aí você vai colocar Prosperity no TCG, por exemplo, né? Você vai meter Prosperity, aí você vai colocar Tech pra cacete, porque cabe Tech. Só que o nosso amigo abandonou essa ideia e resolveu ter volume no jogo dele. E aí ele colocou 3 do Super Heavy Samurai Motobike, 2 do Wakaush, 1 do Agon e 1 do Benkei. Eu achei um pouco estranha essa configuração de Super Heavy que o nosso herói botou. Eu não tenho certeza se o Mark botou certo e é um Agon mesmo. Parece muito que você tá tentando usar um Soul Gaia, né? Que é esse cara aqui, ó. Que ele faz Special Summon mais. O Agon não faz. Eu não sei se era o Gaia que devia estar aqui, tá ligado? Mas a decklist que o Mark me mandou foi assim. Provavelmente era o Gaia, porque é o Gaia que faz a jogada pra você equipar e invocar. E aí sim você tem os corpos no campo. Tudo bem que se você der a bike, pegar o Wakaush, dá o Wakaush, coloca na escala e coloca o Benkei, né? O Wakaush se invoca, coloca o Benkei. O Benkei dá efeito e pega o Agon, por exemplo. Beleza, você pode baixar o Agon. Só que o Gaia faz isso com Special Summon, né? O Gaia faz isso com Special e o Normal Summon vai ser a jogada de Evil Eye. Tudo bem que se der certo você pode pendular se o Wakaush for pro extra deck. Mas o Serziel só triga se ele é normal invocado. Então por isso que eu tenho uma suspeita que aqui é um Gaia. Mas enfim, prosseguindo. Nosso herói não usou College, mas usou Crossout, né? Por isso que ele tá limitado no Master Duel, porque a galera gosta. Usou o Crossout aqui e ele usou pra poder aumentar esse poder do deck dele, que o deck naturalmente não tem. Deixa eu voltar pra música que tava antes. Ele acabou usando também Fusion Dash. Então ele tem 2 Fusion Dash pra um Denier e um Dasher. Então tá aí, mano. É isso que o nosso herói escolheu usar. Usando isso, o que sobrou pra espaço de tech foram 3 Ashes, 2 Draws e 3 Impermanence. E esse é o deck do nosso herói que usou o Evil Eye com a tech de Super Heavy. Corajoso? Pois é. DPE tá no side deck dele com as cartas pra Super Heavy, né, que é o White, o Axel Synchro com o Barone, e de resto, são cartas de fato que você usa no deck de UI, né, Exceed 3, Downerd, Zeus, o próprio o Machinex, né, porque você faz esse DDD aqui, que é um rank 3, você junta 2 bichinhos 3 de Evil Eye e faz o Machinex por cima desse cara aqui, do Darius, e jogadas de Link genéricos. Ele usou o Skullmaster, acho que é o único cara que eu vi usando o Skullmaster, e o Skullmaster é até bom, né, contra jogadas de Snake Eye como o Flamberg, principalmente o Flamberg. Então, ok, ele usou essa carta, pega Labyrinth no cemitério também, Despia, beleza. Nibirão tá aqui também, o nosso herói. E aí ele usou o College no side deck, não usou no main, mas tá aqui no side. O deck dele é bem mais combo do que mid-range, né? Apesar de ser Evil Eye, porque ele tá usando essas cartas aqui que ajudam a combar. Então ele tende a não tentar grindar, provavelmente o objetivo é matar rápido. Droplets pra tentar ir segundo e também o Evelyn pra tentar ir segundo. E pra ir hard first de Barrier tá aqui pra auxiliar o TTT Fake, não tá na decklist, então a gente tenta comprar essa cartinha aqui. Esse é o deck do nosso herói Evil Eye com Super Heavy Samurai do Atsuya. Seguindo pro top 4, finally a gente chega então nos Snake Eye, que até agora não teve nenhum, né? O primeiro é do Mao Hajime.
ele fez o top 4 aqui com o deck de Snake Eye, e aí a gente vai ter similaridade, afinal de contas todos são Snake Eye, e apesar de ter espaço para manobra, de você pegar qualquer fogo 1 do deck, o deck puro mesmo, do jeito que joga no Master Duel, não tende a fugir tanto disso. Tem algumas nuances, né, que a gente vai ir comentando aqui, mas no geral não foge tanto disso. O nosso herói aqui optou por usar uma vertente que usa hand traps, mas usa menos do que as demais. Então, ele escolheu usar a quantidade de hand traps, né, ele escolheu usar 3 Ash, 3 Draws, 3 Imperma e 2 de Crow para Unibir. Então 12 hand traps no geral dentro de 40 cartas, para poder preencher o spot de Tex com 3 TTT, porque muita Mirror de Snake Eye seria jogada, provavelmente do ponto de vista do nosso amigo, e como seriam jogadas partidas contra Snake Eye, muitas hand traps seriam tomadas. E aí você para e pensa, esse herói pensou, na perspectiva em que eu tô trocando hand trap com o oponente, ou tô de Snake Eye e ele também, quando eu tomei uma hand trap, o que é melhor eu ter? Que esse TTT seja uma hand trap pra eu dar nele, supondo que eu briquei, ou é melhor que eu dê esse TTT e olhe a mão dele caso eu tenha um push ou compre cartas, por exemplo. O nosso herói escolheu jogar com um TTT True, já no main deck dele. O One for One ajuda, College Crossout, bem populares como sempre, né? De Engine, ele usou obviamente 3 Snake Ash, 3 Pop, 2 Flamberg, 1 Oak, isso aqui é standard, todos os decks de Snake Eye acabam usando exatamente essa mesma quantidade. Provavelmente eu usaria 2 Oak, por exemplo, mas os nossos amigos aqui usaram apenas 1. E o Jet 5, obviamente, que é o fogo 1 genérico que todo mundo usa do Snake Eye, que habilita a fazer essas jogadas aqui, que inclusive é o que diferencia no TCG, né? Uma das coisas que diferenciam no TCG o Snake Eye puro do Fire King. 3 Dark Witch, a engine tem que ser full, né? 3 Dark Witch para 3 da Seeker, e o nosso amigo tá usando uma Original. Eu não sei se essa uma Original é opcional ou porque ele só tem uma Original, mas é uma carta que no deck puro provavelmente é melhor usar 2, mas o nosso herói usou uma. E além do Temple, ele não tá usando o Subversion, por exemplo, que é uma carta que você pode buscar com o deck de Snake Eye, né? E o outro fogo 1 que você usa, genérico, quebra-campo, deixa Pearly no saco, que é a Curicara. Então, essas são as cartas do nosso herói, o One for One, pra poder chegar em qualquer porra dessa. Mas o que diferencia em toda build usa é o Magi Souls. O Magi Souls joga um mago de nível 5 ou maior do deck pro cemitério como custo. E sabe quem é esse mago? É a Dark Witch. Então, é um Magi Souls que não usa Garnets, porque a Dark Witch já tá no teu deck. É um Magi Souls bem legal e te ajuda a colocar Extender no campo e pode jogar equipamento fora, por exemplo, caso você não precise para poder comprar cartas, né? É uma carta interessante no deck. Infelizmente ele não é fogo, mas é bom de se usar. E as hand traps, como eu disse, né? Imperma, Ash, Crow, Draw e Nibiru. O Nibiru one-offzinho aqui, praticamente só pro crossout, já que não tem nenhum Maxi, então não tem nem aquela justificativa de você dar Maxi e comprar o Nibiru pra não morrer, senão o cara vai estompar a tua cara frente de vai te matar. Aqui não é a justificativa. E o Crow foi uma das abordagens que ele escolheu de ser versátil pra poder usar, principalmente contra o Snake Eye, mas que pega outra galera, né? Bom, o side deck tem 14 cartas no extra deck do cara. O cara é brabo, hein? O cara é brabo. O extra deck eu não vou nem falar tanto, né? Porque como vocês podem ver são os linkzinhos genéricos aí que todo Snake Eye usa. E no side deck do nosso herói, Nibiru, então ele já tem um no main deck, ele usou 2 no side. 3 Bellies, são boas, principalmente contra esse filho da puta aqui, né? Pega Desper também e tal. E qual é o outro deck que eu falei? O Super Heavy, relativamente, mas acho que você nem põe contra o Super Heavy. E aí ele usa pra tentar ir segundo Eclipse, Ciclone, Floodgate, medo, né? Droplets, e pra ir hard first ele tá usando o Anti-Spell, pra ir hard first, que Anti-Spell inclusive tem o seu valor contra esse deck aqui, né? Então essa é a decklist do Mao Hajime, que fez top 4. Outro top 4 do torneio é o Jonatas. O Jonatas jogou de Kashira, é o deck que chegou mais longe, que não é Snake Eye. Esse Kashira aqui, como vocês podem ver, ele não tá usando o Thunder, né, o Ascend of Thunder, como o outro maluco tava usando, por exemplo, mas ele usa as bichinhos Kashira. Então ele tá usando 2 Ogres e tá usando também 2 Scary Claw para uma Tirkash. Então ele optou por não colocar Extender fora do deck, ele colocou dentro do próprio deck, porque você tem Ogre, você tem a Tirkash, entra banindo um do cemitério ou da mão, e tem 3 do Scary Claw que entra da mesma forma. Para poder ajudar isso, né, e não deixar tudo tão redundante assim, o Pathfinder aqui tem a opção de poder buscar também a Rastfobia, além de buscar a Paraísos, né? Então essa é a abordagem do nosso herói. E como tá escasso os spots dentro do Master Duel, o nosso amigo usou, além do Prosperity, usou também um Desires. Aqui tem Coragem, um Crossout e um Rota, completa as cartas não engine de Kashira mesmo, né? Você pode ver que tem 3 Union Fenrir, 3 do Rise Heart, Theosis e Birth, e aí o resto, além do Big Ben, ele não usou Preparations, pelo menos não no main deck, o resto é tech, e ele usou muita hand trap.
Então ele usou Gamma, Tattoo Off no Master Duel, né? Então usou Gamma, Shifter e aí Ash, Draw e Imperma. Então ele tem 3, 6, 9, 11, 13 Hand Traps, porque o Drive você ignora, né? Então 13 Hand Traps aí o nosso herói usou e tem Hand Trap de impacto alto, né? O Gamma tem impacto alto, o Shifter também, o Draw principalmente, Ash e Imperma são mais de 1 para 1. No side deck o nosso herói usou Crow, também é meio que de 1 para 1, mas é forte porque pega Flamberg principalmente e Princesa, né? E aqui você tem Special Summon, tomar Princesa aqui não é legal. Kurikara, que o nosso herói optou por usar a Tree Off dela aqui no side deck, Pancratops, Rap's Feather, Dark Huller, Ciclone, Life Storm, como vocês podem ver, é meio que todo Go em Second, Preparations, né, porque é uma carta, um alvo diferente pro Ogre, e aí Hard First ele usou o Anti-Spell. Então esse é o Caxira do nosso herói Jonathan, que fez top 4 no torneio. E a gente chega na etapa final, onde você tem o Snake Eye puro do Heringer, né? O Gustavo Heringer, ele jogou com o Snake Eye puro, como vocês podem ver. E aí aqui em cima não muda, né? 3 Ash, 3 Pop, 2 Flamberg, 1 Oak, 1 Jet, não muda. 3 Witch para 3 Seeker também não muda. Aqui o nosso amigo tá usando 2 Original, né? Recomendado. E um Temple também não usou Subversion, ok? E o One for One. E o que o deck precisa mesmo é isso aqui, ó. É esse bloco de cartas, o standard do deck. O resto fica a sua escolha. E a escolha desse amigo aqui, do Heringer, foi de usar simplesmente 2 College para 1 Crossout. É quase como se fosse um Extender quando isso aqui cola, né? Ainda mais nesse tipo de formato, onde tem muita Hand Trap. O problema é que o College acaba podendo comer Hand Trap tua, né? Imagina, você tá jogando, quer fazer jogada, tem que passar a tua jogada e você toma Ash, e tem Ash na tua mão. Se você der o College no Ash do oponente, o teu Ash fica negado. Mas você tem que fazer. Fazer o quê? E aí de Hand Trap nosso amigo usou 3 Ash, 3 Mourner, 3 Veiler, 3 Draw, 3 Impermanence, só que já são 15 Hand Traps e 2 Nibiru. Então ele usou 17 Hand Traps no deck. O nosso amigo aqui não tava pra brincadeira. Ele queria jogar Hand Trap na cara dos amiguinhos igual Shuriken. Pra completar o side deck, ele usou a Larilusk aqui pra fazer Zeus, ó. E não usou Downerd, porque faltou espaço pra Downerd. Pog. Pra completar, 3 Belly, 1 Nibiru, porque ele tem 2 no main deck, né? Rap's Feather, 3 Ciclone, bateu aqui o medinho de back row, né? E Floodgates, 2 Life Storm, bateu o medo mais ainda, e aí 3 de Barrier para ir Hard First a depender do deck, principalmente Despia e Super Heavy, né? E aí o Red Reboot, olha só, ele tá respeitando o deck de trap aqui, hein? O Evelyn também é pego pelo Reboot, né? Enfim, então essa é a decklist do Gustavo Hering jogando de Evil Eye. Eu tenho que acelerar um pouquinho aqui pra não ficar tão grande assim, e até porque é um deck que já tá muito no imaginário popular. Então tá aí 17 Hand Traps, Engine Snake Eye completa. É um deck que particularmente gostei. Se eu fosse jogar no Master Duel, seria algo mais ou menos assim, com provavelmente o 2 Oaks e talvez um Subversion no side, talvez. Mas eu não parei pra pensar muito. Mas seria mais ou menos um deck nesses moldes aqui, tá? O extra deck, e aí eu teria que pensar. E o deck do grande campeão foi esse amigão aqui, o Gix. O campeão aqui, ele teve uma jornada do herói dentro do torneio, né? Porque na primeira rodada, ele jogou contra um amigo e enquanto eles estavam jogando a partida do oponente desse cara aqui, do Gix, Guilherme Silva, eu acho o nome dele, o jogo do oponente caiu, né? Teve aquele disconnect. E aí teve isso no game 1. E é assim, cara, pra evitar coisas, quando tem disconnect, você dá a derrota pra quem teve o disconnect, certo? O oponente ganha. Só que, no primeiro game, o cara tava de Mathmax, se eu não me engano, e aí ele estabeleceu até uma mesa que parecia que o Snake Eye não conseguiria quebrar. Não tinha Hand Trap pra poder parar o oponente e tal, e parecia que ele não conseguia quebrar. Então, beleza, isso passou, e aí chegou no game 2. No game 2, o Mathmax teve disconnect também. Eu não vi essa partida do game 2, não sei se ele tá em franca vantagem e tal, mas ele teve disconnect de novo. Tá? E como ele teve esse disconnect de novo seguido, ele relatou pra gente que esse amigo aqui, ó, o Gui, tava tendo uma espécie de cheater, tá ligado? De dar aquele disconnect no oponente. E cara, foi chato isso durante o torneio, porque é uma acusação que não tem como eu validar e tal, enfim. No final, eu vi que muita gente tava reclamando na noite que o servidor do Master Duel tava ruim. Não teve nenhum outro disconnect, pelo menos não no torneio, pelo menos ninguém me relatou. Mas muita gente tava dizendo que o servidor tava ruim, enquanto jogava na ranqueada, inclusive. Eu não fiz nada, passou reto. E o nosso amigo jogou partida seguidamente, né? Partida seguida de outra partida. E no final ele ganhou. Então teve esse incômodo no começo, tá ligado? Foi chato, mas o cara se provou brabo. E no final ele ganhou o torneio, né? Então esse é o deck de Snake Eye do Gui, o grande campeão do nosso evento. Que, como eu disse aqui em cima, não muda, né? 3 Snake Ash, 3 do Pop, 2 do Flamberg
e um Oak, só que ele tá usando o Birch, que é um Special Summon a mais, né? Se você controla um fogo, ele se invoca. Então ele tá usando o Birch como um Extender a mais. Pra continuar com a engine, né? 3 da Witch, 1 do Jet Synchro e uma Kurikara. Acho que eu não falei, mas no deck do Gustavo provavelmente eu usaria a Kurikara também. Em algum lugar eu usaria. Então essa é a engine do nosso amigo. Ainda ele usou 3 Seeker, uma só da Original e um do Temple, né? E um One for One pra completar a engrenagem. 2 College e um Crossout foi usado aqui. E de Hand Trap nosso amigo usou duas, deixa eu ver aqui, ó, 3, 12 com mais 3, 15 Hand Traps que ele usou, 2 a menos do que o outro amigo, que foi o vice-campeão, né? Só que ele usou aqui algumas cartinhas diferentes e a mais, né? Então esse é o deck do nosso amigo. 15 Hand Traps usadas, né? Sendo Gama, Veiler, Ashe, Draw, Imperma e um Nibiruzinho. Cara, é pesado. O deck de Snake Eye é muita tech, é muito difícil pra deck hard combo jogar. E o deck mais mid-range pra trocar tem que ter muita tech também. Qual outro deck mid-range que tem poder e muita tech ao mesmo tempo? O Snake Eye. É o deck do formato, não tem como. O Despia tentando tancar e tal, eu não sei se dá pra confiar naquele Despia que tá no Master Duel Meta, mas tá fazendo lá, tá performando. Aqui não aconteceu. Pra chegar nesse deck do cara, ele tá usando o Splight Elf, ó. Tá usando Splight Elf, o Elf é POG, né? Ele não deixa os bichos sofrerem alvos e tal. Ele é fogo também, então mesmo Under Princesa dá pra fazer ele. É uma carta interessante. E tem aquela jogada que você faz com Flameback pra equipar a IP. No turno do oponente você pode dar o Elf e trazer a IP, quando o oponente tiver monstros, né? Obviamente. Então é um cara peculiar. É um cara peculiar nesse deck. E como pode usar o Elf porque ele tá válido no Master Duel, usa, mano. E o nosso amigo optou por usar no side deck do nosso herói. Tem 2 Mourner no side deck dele e 3 Didi Crows. Provavelmente deve subir alguma quantidade de cartas dessas, né? Se estiver indo primeiro, obviamente sai os Gamas entre essas Hand Traps aqui. Você pode flexibilizar, né, o uso de Hand Traps. E ele usou o Wear of Down de side deck. Eu não entendi o uso desse Wear of Down aqui, tá? De falar a verdade, quando o cara quer tentar jogar mais e quer ter mais push, aí ele tira a Hand Trap e põe isso aqui pra tentar jogar mais, já que não tem um Bonfire. Talvez, mas eu não consegui entender muito bem. E aí ele usa o Life Storm e o TTT True, um Dropletzinhos aqui. Não sei nem se é por causa do Crossout ou algo do tipo, mas ele usou um Drops pra tentar quebrar a mesa ali quando der. E 3 Evelyn, que também tá aqui como Board Breaker. E, pra finalizar, ele usou a Sylvia, né, que é essa trapzinha aqui que é bem interessante. Joga Diabo está fora, escolhe uma Face Up card no campo e nega os seus efeitos. Então, passando com a Dark Witch pode setar a Sylva ao invés de setar a Original, porque tem uma certa redundância eventualmente. Toda hora a Witch acaba setando a Seeker, porque o Pop pegou a Original, né? Então você ter essa versatilidade aqui parece interessante e foi isso que o nosso amigo usou de side deck, tendo a Sylvia no side para Dark Witch poder setar o deck. Esse é o deck do grande campeão do torneio, que mais uma vez, como você pode ver, teve essa configuração aqui, tá? Então é isso aqui que eu tenho pra te dizer. E galera, foi bem legal, foi bem da hora, o torneio foi bom, foi interessante, curti. E as decklists, como vocês podem ver, são decklists que parecem verídicas, né? Mais torneios virão se você quer participar de torneios futuros. O Discord tá aí na descrição do vídeo. Eu vou anunciar tanto no Discord quanto no canal quando tiver. E se você quiser ver os jogos, acompanha no meu canal de jogos comentados aqui em cima. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.